Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje vamos dar continuidade aqui à nossa programação aí da semana, fazendo debates, entrevistas, polêmicas, conversas, né? Sobre diversos temas que diz respeito aí à luta, né? A luta dos trabalhadores e também a luta aí dos setores populares da nossa sociedade, né? E no dia de hoje, nessa programação que está cheia, né? Vou conversar aqui com o Beto Almeida, ou melhor, Carlos Alberto Almeida, né, sobre um tema que, né, a gente vai trabalhar bastante esse ano no Mesa de Debate, sobre, né, as diversas tendências aí dentro do marxismo, né, e trabalhar com uma delas que eu particularmente me identifico bastante, que é o trotskismo. Então, né, sem muita demora, né, tudo bem, Carlos? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Muito bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação podermos estar aqui para trocar ideias acerca de tema tão central como é o papel do trotskismo na história. Maravilha. Então, Carlos, vamos aí para a primeira pergunta, né? Falar um pouco aqui, né? Já que, né, a gente, né, está presenciando, né, os atos de as manifestações aí da extrema direita no domingo, né, e no ontem os atos aí da esquerda em resposta, né, ao que aconteceu domingo em Brasília, né? Como que o trotskismo vê essa questão, né, do combate à extrema direita, no combate ao fascismo? Existem várias visões dentro do trotskismo, né? Mas nós podemos recordar na própria elaboração teórica de Leon Trotsky o destaque que ele dava para a organização independente dos trabalhadores, né? De seus sindicatos, suas organizações de combate, os partidos operários, que é preciso ter uma autonomia e uma organização independente para poder atuar, porque nesses acontecimentos de domingo aqui no Brasil, certamente houve aí uma participação subterrânea, oculta, que não eram aqueles ali que estavam presentes, eles foram também conduzidos por grupos que não apareceram. Né? Onde é que estava a BIM? Onde é que estava o Batalhão da Guarda Presidencial? Onde é que estava a Força Nacional, por exemplo? Então, mandaram um recado, poder oculto que está por detrás, de que o governo Lula deverá entender que vai ser tratado como um governo coagido para tentar evitar a discussão dos temas relevantes, que seriam a renacionalização da Petrobras, da Eletrobras, a recuperação da CLT, dos direitos laborais, o desfazimento da reforma da Previdência, que foi feita para agradar banqueiros e a recuperação, então, da Previdência Pública, tal como ela foi criada lá atrás, na era Vargas. Então, para evitar o debate dessas questões fundamentais, você já inicia o governo mostrando que o Lula manda pouco, né? Porque a própria presidente da Argentina, ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ela, numa entrevista recente, ela lembrou que os presidentes na região latino-americana, no máximo, controlam 20 ou 30% no máximo do poder real. Ou seja, há uma força aqui oculta, que não aparece, que controla o judiciário, controla a força militar, a mídia, o setor financeiro, e isso atua independente do presidente eleito, que nem sempre, na maioria das vezes, não tem capacidade, não tem força suficiente para alterar a participação desses setores. Então, os acontecimentos de domingo foram um claro recado a Lula de que ele
não manda tudo e que ele não pode fazer tudo o que queira e que, especialmente nessas pautas relevantes da renacionalização da energia, dos direitos dos trabalhadores, de conter e impedir esses privilégios indecentes do setor financeiro, que o Lula não vai poder fazer tudo o que queira, que ele vai ter que se submeter a isso. Eles mandaram um recado muito claro para o Lula. Então, a ampla frente que foi necessária para o momento eleitoral, ela se transforma numa frente em que desaparecem dentro dela as bandeiras necessárias para a soberania nacional e a soberania do povo trabalhador. Você fala aí dessa frente ampla, né? Mas já que nós estamos falando do trotskismo, né? O Trotsky tem uma severa crítica, né? Tinha uma severa crítica aí à formação de frentes amplas, né? Não é meio contraditório, né? Achar que a frente ampla é necessária. Uma severa crítica a quê? Eu não entendi. Severa. A frente ampla. A frente ampla. A formação de frente amplas. Sim, o Lula não é trotskista. O trotskismo não é hegemônico nessa frente. O trotskismo não pode se colocar de fora do processo que é real. O processo real é que o Partido dos Trabalhadores, que não tem, nesse momento, uma hegemonia, um comando de políticas revolucionárias, ele é a força real. Quem tem autoridade de massas é o Lula. É preciso que o trotskismo entenda e trabalhe dentro dessa realidade objetiva. Uma coisa é condenar em abstrato, ou seja, por princípio, qualquer frente ampla. Mas há frentes amplas que são necessárias para um momento, inclusive com setores mais conservadores. Trotsky também chegou a defender isso em vários momentos. Agora, evidentemente, se a frente ampla é por si só, ela não tem sentido. A frente ampla tem que ser para quê? Para defender a estatização da Petrobras, da Eletrobras, a reforma agrária, a recuperação dos direitos laborais que estavam contidos na CLT, que foram demolidos, a previdência pública, que foi demolida por uma reforma previdenciária puramente financista, banqueira, né? Então, havia um momento que, se as forças de esquerda não estivessem dentro dessa frente, o próprio Lula poderia, inclusive, ser obrigado a fazer concessões muito maiores do que essas que ele tem fazendo, e que será uma concessão tática para ter condições de fazer uma proposta de avanço nos direitos, enfim, coisas de mudar a política externa, de defender relações com Cuba, com Venezuela, com a Nicarágua, com a Bolívia, com o Irã, com países que têm uma postura anti-imperialista, e que isso vai ser uma mudança importante na política externa brasileira e que o Lula vai defender, mesmo com a frente ampla. E né, é muito, né, esse debate aí na esquerda, né, a questão dos a questão se a gente, né, ou se existe um movimento fascista no Brasil, né, que eu acho que é o Trotsky fazia naquele Revolução e Contra-Revolução. Você acredita que exista mesmo um movimento fascista no Brasil? Ou aquilo que a gente viu no domingo é uma expressão do fascismo? O fascismo nunca deixou de existir, mas o fascismo, enquanto movimento de massas, ele se alterou depois da derrota do nazismo na Segunda Guerra, derrota do Mussolini e do nazifascismo japonês, os países do eixo, né?
e migrou para atuações de políticas fascistas. Então, por exemplo, hoje a OTAN é fascista. A OTAN defende posições absolutamente fascistas. Os Estados Unidos defendem posições de política externa completamente fascistas. Por exemplo, por qualquer motivo, eles entendem que podem invadir a Líbia e matar 150 mil pessoas, destruir a infraestrutura, né, destruir conquistas da Revolução Líbia que levaram aquele país a ter o mais elevado IDH de toda a África. Isso é fascismo. Mas é um fascismo com voto no Obama, que era, inclusive, admirado por setores da esquerda, inclusive no Brasil, né? Veja que na Espanha há um partido que se inspirou na frase de Obama, "We can", para criar um partido de esquerda, Podemos. Mas é um partido que aceita as bases da OTAN na Espanha, é um partido que considera que a monarquia tem um papel ainda a cumprir, que tem relações e respeito, né? Então, o fascismo ele está no governo da Ucrânia, por exemplo, né? Agora, aqui no Brasil, você tem tinha um presidente Bolsonaro fascista por convicção, mas não havia um movimento de massas fascistas. Existem movimentos golpistas que têm nuances, né, dentro desse movimento, são absolutamente fascistas, né? Tu pode olhar certos discursos de representantes do bolsonarismo são fascistas, mas o grosso desse movimento, inclusive muita gente pobre, lumpen, empobrecida e tal, e foi magnetizada por uma manipulação fascista da mídia, né, que usa técnicas fascistas de manipulação e que não é absolutamente de convicção fascista. Essa massa inteira, muita gente bolsonaristas empobrecidos de hoje, que no passado chegaram a votar em Lula e na Dilma, e que se decepcionaram por várias razões, inclusive porque eles imaginavam que poderia haver a redução de seus privilégios, ou mesmo instalação de um suposto comunismo que estava fora de cogitação com Lula e com Dilma. Não são comunistas, obviamente, mas esse pessoal se assustou e a manipulação galvaniza a vontade dessa gente que é facilmente manipulável. Mas não é um movimento de massas fascista. Há um setor ali dentro que é realmente de convicção fascista, mas não creio que seja um movimento fascista. Os golpes feitos, né, domingo, as técnicas usadas ali, uma depredação, digamos, são métodos de vandalismo que tem um corte fascista, mas os fascistas tinham um projeto, né? Eles tinham um projeto, instalação de um governo de repressão, de destruição dos direitos dos trabalhadores, né, a expansão, e a defesa, sobretudo, do grande capital, porque o fascismo em última instância, o recurso desesperado do grande capital para levar, inclusive, a guerra na defesa da concentração do capital em poucas mãos. Não é o caso que estamos vendo acontecer no Brasil. Pelo contrário, Bolsonaro teve que recorrer a métodos, até a políticas de forma demagógica, desonesta e sincera, mas Bolsa Família não é coisa exatamente do fascismo, né? Coisas demagógicas que ele teve que recorrer para tentar desesperadamente impedir a vitória de Lula. Não conseguiu. Não conseguiu. Beto, você acha que, né, você avalia que esses movimentos, né, contrários aí que aconteceu no domingo pode ser um ponto inicial para a gente combater essa extrema direita? O meu temor, você está falando aqui no Brasil, né? O meu temor, a possibilidade que pode acontecer é de isso coagir, de certa forma, o governo Lula a ficar restrito a políticas menos importantes.
o que nós tivemos em 2002, quando o Lula ganhou com um apoio muito maior do que ele tem agora? O apoio em 2002 de Lula era muito maior. E, no entanto, ele não revisou as privatizações que foram feitas para entregar tudo ao capital externo, feito pelo Fernando Henrique Cardoso, a privataria. Lula não tinha criticado a privataria, mas ele não revisou. Agora ele estabeleceu uma lista onde algumas empresas serão tiradas do programa de privatização, mas ele não incluiu a Eletrobras, por exemplo. Quer dizer que a Eletrobras vai ficar como está? Vai repetir 2002, onde ele não revisou quando havia, inclusive, um apoio popular muito grande, poderia ter feito uma CPI da Vale, porque a Vale foi uma escandalosa entrega a preço negativo da maior mineradora do mundo. Então, o que vai acontecer agora? É preciso alertar, por exemplo, para a grande contradição de falar em parar a privatização da Petrobras, mas não reestatizar aquilo que já foi desnacionalizado, como a BR Distribuidora, a Petrofértil, as refinarias, o gasoduto. Isso tudo deixa para lá. E daqui a pouco vai ter apenas o prédio da Petrobras e nós não vamos. Nós queremos evitar que o governo Lula seja coagido a não discutir os grandes temas. Nesse sentido, a aliança com Lula é uma aliança bem concreta que a esquerda tem que fazer para apoiar o Lula naquilo que foi o seu discurso de campanha, a defesa da nacionalização da Petrobras, da Eletrobras. Ele chegou a dizer isso na campanha. Isso é preciso. O voto no Lula tem esse sentido histórico. Então, o problema seriam ações dessa natureza para mostrar que o Lula, ou para intimidar o Lula, e dizendo que ele não controla tudo. Claro, nenhum presidente de esquerda, dentro de um país de estrutura capitalista, controla tudo. Isso é verdade. Só com a revolução, mudando as estruturas da sociedade capitalista, da economia capitalista, você pode ter o controle absoluto de todas as alavancas da sociedade. Não é o caso do Brasil nesse momento, não é o caso do Lula, mas é preciso estabelecer nesta aliança da esquerda com Lula, que é para fazer destacar aquelas bandeiras que são mais caras à classe trabalhadora, a estatização da Petrobras, da Eletrobras, a volta dos direitos laborais que foram destruídos com a anulação da CLT, praticamente, a previdência pública, o controle, a retomada do controle sobre o Banco Central, porque um país que não tem controle, um governo que não tem controle sobre a sua própria moeda, não é um governo soberano e independente. A independência do Banco Central deve ser entendida como o controle absoluto dos banqueiros sobre a moeda. Isso retira do governo uma capacidade enorme de ação, de políticas e de soberania nacional, porque os banqueiros mandam mais que o presidente. O presidente eleito por milhões de brasileiros não manda no Banco Central. Quem manda são os banqueiros, que colocaram lá esse Roberto Campos Neto, que está por lá, que é um agente dos banqueiros. E, Carlos, você cita aqui, né, que a esquerda deveria estar com Lula, né? Mas só que, assim, acho que a gente precisaria debater uma outra antes, que é a questão da independência de classe, né? A gente sabe que nessa frente ampla o Lula se aliou, né, com Deus e o capeta. Geraldo Alckmin, Simone Tebet, aí da burguesia. Como a esquerda pode manter a sua independência de classe? Acho que a gente está com um pequeno problema aqui. Pronto, o Carlos voltou. Como que a esquerda pode manter a sua independência de classe se aliando ao Lula, né? Uma vez que o Lula é aliado aí com vários agentes do capital. Alô, Carlos?
Eu acho que nós estamos aqui com um problema, né, na transmissão, né? É... Peço aí a paciência dos nossos ouvintes. Acho que é problema aqui de live, né? Então, pronto. Acho que o Então, Carlos aí algum voltou. problema Carlos? aqui. É que é um chamado que veio é um chamado da Telesur. Deixa eu. Uhum. Carlos. Então a gente está aqui com o problema, né, né, do. Você está me ouvindo? Enquanto essa aí que. Você está me ouvindo? Eu tô escutando. Você escutou a última pergunta? Tô te ouvindo. É sobre a independência de classe. Eu vou. Você escutou a última? É sobre a independência de classe. Eu vou. Então aguarda aí a resposta. Enquanto o Carlos, o Beto Almeida não responde, né? Já faça aí a propaganda aí do nosso Pix. Eu estou. Faço propaganda aqui. Em muitos momentos da história. 385 0. Em muitos momentos da história. Em muitos momentos da história, a esquerda revolucionária teve que fazer alianças com setores contraditórios. E isso não anula a sua independência. Uma coisa é fazer uma composição que seja uma cooptação parapolítica do programa. Quando a esquerda não tem força suficiente, que é o caso brasileiro hoje, a força da esquerda revolucionária no Brasil, ela não é hegemônica, evidentemente, no movimento de massas. Né? Veja que nos últimos anos a redução dos movimentos de greve, das ações independentes, durante os 6 anos de Temer e de Bolsonaro, houve uma moderação excessiva, independente de certas políticas, houve uma perda de força, de tal forma que nós perdemos os direitos estavam consignados na CLT, direitos da classe trabalhadora, sem uma resistência sequer. Por quê? Porque não havia força de fato. Independente dos erros que foram cometidos lá atrás, quando o próprio Lula já reconheceu isso, que era um equívoco combater a CLT, como a CUT combateu, e depois revisou a sua posição. Mas quando revisou, já era tarde. Veio o grande capital e impôs a reforma trabalhista, destruindo boa parte, segurando. Quer dizer, nesse sentido, a ação da esquerda independente não teve nenhuma força para impedir isso. Quando você não tem força, você se junta transitoriamente, taticamente, a outros setores para ter acesso ao movimento de massa, para poder se dirigir a um público mais amplo. Esse é o sentido das alianças transitórias. Em momentos específicos da história. Às vezes é para impedir, por exemplo, o ascenso do fascismo, quando Trotsky propôs, lá atrás, que os comunistas se aliassem à social-democracia na Alemanha. E o Stalin cometeu aquele erro brutal de ser contra essa aliança, essa frente ampla com a social-democracia, dizendo que a social-democracia era pior que o fascismo, que o nazismo. Por esse erro se pagou por 50 milhões de vidas e uma guerra de destruição de alcance enorme. Então, alianças dependem muito de certas circunstâncias. Nesse momento, para evitar que Bolsonaro continuasse, foi necessário fazer uma aliança. Essa aliança não pode impedir, e aí é que tem o papel
organização independente da classe trabalhadora, de estabelecer as pautas que interessam os trabalhadores. O aumento do salário, a defesa dos direitos laborais, a estatização da Petrobras, da Eletrobras, paralisar todas as outras, revisar aquilo que foi privatizado de forma ilícita, como a Vale do Rio Doce, e outras que estão por aí. Agora, sobretudo, ter controle sobre a moeda. É preciso defender a auditoria sobre a dívida externa brasileira, sobre a dívida pública brasileira. Agora, não mais dívida pública, porque nós não sabemos nem o tamanho dessa dívida, que há contratos falsos, há maquiagem da contabilidade e há, sobretudo, controle remunerado de fundos públicos pelos banqueiros. Isso foi previsto em lei, que teve o apoio equivocado de uma ala do próprio PT, que defendeu esse projeto da remuneração dos depósitos bancários, que é a remuneração de dinheiro do povo brasileiro para os banqueiros, quando esse dinheiro já poderia estar sendo usado agora para combate à fome, eliminação de favelas. Fez todo um esforço para a aprovação de uma PEC com 165 bilhões de reais, quando há mais de 5,5 trilhões de recursos públicos no Tesouro depositado. Mas ficam lá dormindo, mas rendendo para os banqueiros. Uma auditoria mostraria que esse dinheiro pertence ao povo, poderia ser utilizado, e é isso que a esquerda deveria alertar o Lula, que há recursos de sobra no Tesouro brasileiro, sem a necessidade de fazer todo um esforço e concessões para aprovar uma PEC de apenas 165 bilhões. Tem 5,5 trilhões no Tesouro que pertencem ao povo brasileiro e que podem ser utilizados para acabar de imediato com proposta de construção de moradia, saneamento básico, água potável, que é o que mata o povo de miséria, de fome, de humilhação. Esse dinheiro está lá dormindo, a favor dos banqueiros. E nós estamos todos concentrados para uma PEC de 165 bilhões. Tem muito mais lá à disposição do povo brasileiro. É preciso que Só que para fazer uso desse dinheiro, o governo vai ter que se mobilizar junto ao povo brasileiro, convocar o povo brasileiro, os trabalhadores, centrais sindicais, movimentos sociais, para ter força e fazer esse enfrentamento com os banqueiros. Certo. Carlos, você é um cara que se reivindica posadistas, né? O que o Posadas, né, contribuiu aí para o trotskismo? O posadismo é uma corrente que nasce na América Latina, e a divergência fundamental naquele momento foi em relação à Revolução Cubana, porque grande parte dos dirigentes da Quarta Internacional naquele momento não viam na Revolução Cubana uma revolução, não acreditavam que fosse uma revolução. E o posadismo defendeu que aquilo era, de fato, uma revolução e que havia um processo de novos fenômenos na América Latina, na África e na Ásia, que surgiu a partir de uma relação de forças estabelecida pela existência da União Soviética e dos outros estados operários, independente da burocracia. Mais além da burocracia, a relação de forças criada permitiu o surgimento desses fenômenos, que eram o varguismo no Brasil, o cardenismo no México, que foram mencionados por Trotsky, que os considerava uma espécie de bonapartismo sui generis, com um programa potencialmente revolucionário, com quem defendia a realização de apoio crítico, né? Porque esses movimentos cumpriam boa parte do programa que interessa à classe trabalhadora, como a estatização do petróleo, da energia, a construção de redes estatais de ferrovia, de legislação em favor da classe trabalhadora. Então. E o stalinismo teve o equívoco total de combater esses movimentos
nacionalistas revolucionários, né? Como Cárdenas foi combatido pelo Partido Comunista. Aqui no Brasil, Vargas foi combatido pelo Partido Comunista, chegou a tentar destruir, em 1935, um levante, quando o Vargas, naquele momento, estava fazendo auditoria da dívida. A única vez que se fez auditoria da dívida no Brasil foi no governo Vargas, reduzindo a dívida em 40% do seu valor, ignorando, suspendendo e anulando boa parte dos contratos, porque eram simplesmente falsos. Quer dizer, estava sendo nacionalizado o subsolo, criando o direito de voto à mulher. Como é que você vai propor a derrubada de um governo como esse? No máximo, você poderia fazer algum tipo de crítica, de aliança crítica, combate crítico, mas não, houve... o stalinismo chegou a se aliar, em 1954, à direita, né, como todos nós sabemos, o jornal do Partido Comunista, em 1954, aqui no Brasil, o Tribuna Popular, ele chegou a defender, como a direita defendia, Carlos Lacerda, né, a deposição de Getúlio Vargas. Então, quando o Getúlio se mata, as massas, em uma ira santa, as massas empastelam os jornais da direita, né, de Carlos Lacerda, Tribuna da Imprensa, o jornal o Globo, né, e também empastelam o jornal do Partido Comunista, que mandou, inclusive, recolher envergonhado os jornais das bancas. Esse fenômeno mostra o erro monumental do Partido Comunista, que se aliou à direita para derrubar o Vargas naquele momento. E na Argentina também. Agora, boa parte do trotskismo também manteve essa postura de combater esses movimentos nacionalistas revolucionários, e alguns que derivaram desses movimentos nacionalistas revolucionários para correntes militares progressistas, que foram apoiadas pelos povos, como o Alvarado, no Peru, como Omar Torrijos, no Panamá, que foi como Chaves, mais tarde, na Venezuela. Eram correntes militares, como a Revolução dos Cravos, em Portugal, a Revolução Líbia, conduzida por uma corrente militar, ou o nascerismo, que era também de uma corrente militar, né? O Perón também era de uma corrente militar, era um militar, e que são os movimentos que realizaram boa parte das transformações que fizeram avançar a força do Estado, criando empresas estatais, direitos dos trabalhadores e tal. E isso não foi entendido por grande parte do trotskismo. Então, essa é a diferença do posadismo em relação a todos esses fenômenos, né? São fenômenos que surgiram por causa de uma relação de forças que existia por causa da existência da União Soviética, da China, dos demais estados operários, que criaram a base para que na África surgissem movimentos como de Angola, de Moçambique, países que nem tinham uma industrialização, nem classe operária, mas que fizeram uma revolução anticolonial, antiimperialista, já falando em socialismo. Isso não foi sempre apoiado por grande parte, ou entendido por grande parte do trotskismo. O posadismo sempre defendeu esses fenômenos como parte do processo revolucionário internacional, anti-imperialista, com suas nuances. Gaddafi era de um jeito, Chaves era de outro, evidentemente os sandinistas de outra forma, né? O Alvarado estatizou o petróleo no Peru, estatizou as minas, deu início à revolução agrária, a reforma agrária no país, a estatização, a alfabetização em massa. Para lá, inclusive, esteve trabalhando o Darcy Ribeiro, chegou a ser assessor do Alvarado, né? Muitos outros brasileiros também. Há um livro muito importante do Neiva Moreira chamado O Modelo
Estamos aqui com acho que mais um problema. Peço paciência. Pronto. Pode continuar falando, Carlos. Não, é isso. Te escuto. Porque caiu aqui. Uhum. Caiu aqui. Pode continuar sua intervenção. Como? Pode continuar sua intervenção, porque deu aquele problema de novo e você parou de falar. Não, esses são os fenômenos que diferenciam o posadismo, na sua visão, do trotskismo em relação aos outros movimentos, né? Porque nossa visão em relação à União Soviética é que a direção stalinista era criminosa, contra-revolucionária, evidentemente, mas a estrutura da União Soviética era uma conquista da Revolução de Outubro. E essa conquista ela causava impactos internacionais, educativos, pedagógicos sobre o movimento operário comunista mundial, revolucionário, causava atração, causava simpatia, né? E isso é um elemento também, porque essa contradição, a direção é contra-revolucionária, mas a estrutura da União Soviética ela era um impulso para avançar. Por isso, depois, quando a direita mundial, o capitalismo, operou com Yeltsin, sobretudo para a demolição das estruturas da União Soviética, né, surge o fenômeno desse nacionalismo, hoje comandado por Putin, e que é o que faz o enfrentamento concreto ao imperialismo hoje. O imperialismo tem como alvo principal acabar com a função da Rússia hoje, porque vê que a Rússia pode fazer retornar uma reorganização dos países de tal forma que representem novamente perigo para o imperialismo, inclusive com a unidade Rússia e China, que é um Estado operário sui generis, mas é um Estado operário. Nunca deixou de ser um Estado operário a China. A China manteve o essencial das conquistas da Revolução dirigido por Mao Tse-tung, depois fez enormes concessões ao mercado, permitiu o surgimento de uma camada de bilionários. É como se ela fizesse uma espécie de nova política econômica, a NEP, sem controle e com o passar dos anos, aquilo foi deixado por si mesmo, porque passou a servir a interesses contraditórios com o próprio objetivo inicial da Revolução Chinesa. Mas veja que a NEP também tinha sido proposta e defendida tanto por Lenin como por Trotsky, que era uma concessão ao capitalismo, porque naquela época a União Soviética estava cercada. Não tinha muitas opções, então tinha que fazer concessões, inclusive para se industrializar. Hoje já é diferente, porque Rússia e China têm uma acumulação de capital industrial, capital agrário, e uma força social organizada que não justificam concessões do tamanho que a direção chinesa chegou a fazer. Mas, de toda forma, mantém-se ali um Estado operário, com algumas contradições, e a aliança Rússia-China vai cada dia mais aproximando a própria China e a Rússia de posições de maior enfrentamento concreto com o imperialismo. Esses são os países que enfrentam o imperialismo, como também o Irã, que se soma a uma articulação econômica com Rússia e China para eliminar a presença do dólar. Isso tem um efeito catastrófico para o sistema capitalista mundial, pelo menos naquelas regiões. Isso serve de exemplo para muitos outros países, para novas direções que estão surgindo, que vão se animar também a pensar em novas moedas, né? Ou moedas soberanas. Ou seja, por que Rússia, China e Irã precisam do dólar? Se podem comercializar entre si com moeda própria, ou criando uma moeda para os três. Então, esses são fenômenos que mostram que esses países vão evadindo-se
de um controle financeiro do imperialismo, criando um fenômeno novo. E o fenômeno novo precisa ser interpretado hoje. Por isso, na questão da Ucrânia, sobretudo, cremos que a esquerda europeia se equivoca brutalmente a fazer de Putin o inimigo. Defendem sanções contra a Rússia. Alguns elogiam o Zelensky, né, que é um fascista, confesso. É nazista, confesso. Setores de esquerda elogiam o Zelensky. E é um governo nazista que fechou os partidos de esquerda quando tomou o poder na Ucrânia. E há setores de esquerda na Europa que defendem o Zelensky e condenam o Putin. Mas quem está enfrentando o imperialismo efetivamente é o Putin. Aí você pode me perguntar, mas o Putin não é uma direção revolucionária. Não é uma direção revolucionária. Essas são as contradições do momento, porque nem sempre a história se faz pela presença de direções genuínas. E aquela máxima de Trotsky continua vigente. O grande problema da humanidade hoje ainda é a ausência de uma direção revolucionária mundial, que não está nem na Rússia nem na China, mas isso não exime do combate ao imperialismo e não há outros instrumentos, que não Rússia e China, que façam o combate central, inclusive militar, contra o imperialismo. Estão preparados para um enfrentamento muito maior. E já disseram, né, como Putin disse há pouco, nós não vamos permitir novamente a repetição do que foi feito na Líbia, que praticamente a política externa russa lavou as mãos e deixou a invasão da OTAN sobre a Líbia, com o apoio da esquerda europeia, com raras exceções. E assim como o Putin disse, nós não vamos cometer o mesmo erro de Stalin em 1939, que acreditou no tratado de não agressão que foi selado com Hitler. Ele disse isso, nós não cometeremos, não seremos pegos de surpresa mais. São fenômenos novos, importantes, que não faz de Putin um revolucionário, não, mas ele cumpre funções essenciais na luta contra o imperialismo. Certo, o Beto. Você cita aqui, né, o exemplo, né, do Getúlio Vargas, né? Mas só como que você vê, por exemplo, o fato do Getúlio ter perseguido aí os comunistas, né, e ter, né, interferido aí nos sindicatos e tudo mais, toda essa discussão que a gente conhece? Pode repetir, por favor? Você cita aqui Getúlio Vargas, né? Você falou que o getulismo, né? O varguismo é parte desse fenômeno, né? Mas como que você vê o fato, por exemplo, do Getúlio ter perseguido comunista, ter interferido aí nos sindicatos, impondo uma estrutura sindical atrelada ao Estado, né? Como que você vê essas discussões todas? O Getúlio, inicialmente, em 1930, quando ele criou o Ministério do Trabalho, ele buscava uma aliança com a classe trabalhadora, né? Ele foi criando os direitos trabalhistas, o salário mínimo, regulamentou o direito de greve, os sindicatos foram regulamentados, não havia regulamentação dos sindicatos, e depois os próprios dirigentes da época, inclusive aqueles trotskistas que estavam dentro do movimento comunista, então, não é o nome dele, o que foi fundador do PT, mais tarde, esqueci o nome, ele disse assim, nós fazíamos críticas ao Getúlio, porque não havia outra maneira, mas reconhecemos, foi ele quem criou toda aquela possibilidade ao legalizar
os sindicatos o direito de greve, à sua maneira. Agora, veja bem, quem é que tentou derrubar o Getúlio inicialmente? Foi uma iniciativa de quem? Uma iniciativa equivocada de Stalin. Em 1935, não havia a menor condição para aquele levante, sem povo, uma quartelada, quando, como eu já disse, o Getúlio Vargas estava criando os direitos laborais, realizando a auditoria da dívida externa. Quer dizer, no máximo, você deveria ter uma aliança crítica com Stalin, com Getúlio Vargas. Era isso que sugeria, em alguns momentos, o Trotsky. Quando o Getúlio passou a ser alvo, por exemplo, da ira do imperialismo inglês por fazer a auditoria da dívida, e toda a dívida era com bancos ingleses, o Trotsky disse o seguinte: é possível que haja uma guerra da Inglaterra contra Getúlio. E, nesse caso, eu estarei do lado do fascista Getúlio contra o democrático, entre aspas, imperialismo inglês. É uma ironia do Trotsky, muito sagaz na ironia, que demonstrava claramente que ele estava dizendo que estaria taticamente ao lado de Getúlio Vargas numa guerra entre Brasil e a supostamente democrática Inglaterra. Então, essa tática, veja bem, se você tenta... Você sabe que Getúlio foi quem... Daqui a pouco vai começar um programa na Telesur e eu vou ser chamado. Mas eu falei para me chamarem depois das 10, quando a gente teria terminado aqui. Se você quiser, a gente pode continuar em outro momento mais tranquilo. O que você acha? Porque essa explicação é muito longa. Essa explicação é muito longa. Uma explicação muito longa. Não, sim, vamos continuar, que está quase acabando. Está quase acabando. Pois é. Pode continuar. É que eles ficam me ligando e ficam me desconcentrando. Por isso que interrompe. Entendeu? Então, a iniciativa foi do Stalin, um erro tremendo, que depois o Stalin já não queria mais reconhecer que havia apoiado o levante de 1935, porque se deu conta que foi uma grande burrada, um erro total, não era nenhuma revolução aquilo, era uma quartelada equivocada, quando, naquele momento, Getúlio tinha um apoio popular tremendo. Então, não foi a perseguição... A primeira coisa que o Vargas fez foi anistiar o Luiz Carlos Prestes e toda a direção da coluna. E depois, quando a direita quis fazer a pena de morte exclusiva para pegar o Prestes, foi o Getúlio que vetou a lei da pena de morte no Brasil para salvar o Prestes. E anistiou o Prestes outra vez. E o secretário-geral da Cominter, que era o argentino Rodolfo Gioldi, foi solto depois de preso. Preso por quê? Preso porque a agente externa estava tentando derrubar um governo. Em qualquer lugar do mundo que você fizer isso, você vai ser preso. Se você não tiver sorte, você vai ser preso. Quem o liberou foi Getúlio Vargas. Aqui com mais um pequeno problema, calma aí, mais com um problema aí e peço aí paciência aí dos ouvintes, que nós estamos quase acabando aqui a nossa live, né, com o Peto Almeida, ou melhor, Carlos Alberto Almeida, né, na nossa discussão aí, né, sobre as principais aí vertentes, né, do pensamento marxista, e principalmente aí vertentes como o pensamento trotskista. Então, Carlos, você está na escuta? Faltam uns 7 minutos para acabar aqui. Então, peço aí a paciência aí de todo mundo, né? Para já a gente encerra o nosso bate-papo. Né? Então, esperando aqui a presença do Carlos Almeida. Enquanto isso, né, o Carlos não aparece, né?
Peço aí, né, peço aí, que o pessoal, né, acompanhe aqui o nosso Pix 385.007 02800 CPF. Qual que é o objetivo aí do Pix nosso? O Fazer uma campanha financeira para o mesa de debate. Você acha que o Carlos aqui tá quase Eu não estou te aparecendo? ouvindo. Pronto, Carlos, pode. Carlos, pode terminar a sua explicação. Não, isso que eu estou Pode te terminar a sua dizendo. explicação. Isso que eu estou te dizendo. É muito longo. Eu preciso de mais 20 minutos para falar. Então, eu estou te propondo continuar em outra hora. Porque às 11 horas eu vou começar, às 10 horas eu vou começar o programa na Telefit. Entendeu? Tá, Eu mas tinha marcado. Só pra gente encerrar então aqui a nossa entrevista, né? Que até porque que você conseguiu acessar mais tarde a nossa live. Falar um pouquinho aí só da importância, fazer um resumo breve, né? Não precisa se alongar, né? Das discussões entre Stalin e Trotsky. Qual que é a importância dessas discussões aí hoje no movimento dos trabalhadores? Só para a gente encerrar. Olha, é algo que não se pode falar em poucas palavras. Seria temerário. Até porque tem que fazer ajustes históricos sobre tudo isso. Eu proponho a gente continuar outra vez. Então é isso aí, gente. Então, eu não consigo. Então é isso aí. Então, né, estamos Eu encerrando aqui lamento, mais uma entrevista. Mas quero te agradecer muito. Estou disposto a continuar, porque são temas muito amplos. E a posição do pousadismo é bem diferente do. Então é isso aí, pessoal, né? Então, no mesmo debate, quero aqui agradecer, né? E, né, reforçar aqui o nosso Pix, né? 385.007.02800, né? Se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, acompanhe, compartilhe o nosso, né, trabalho, né? Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Aí temos fazer. Fui.